A vida do Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro. Frei Antônio de Santana Galvão nasceu em 1739, em Guaratinguetá, estado de São Paulo, Brasil, cidade que na época pertencia à Diocese do Rio de Janeiro. Com a criação da Diocese de São Paulo, em 1745, Frei Galvão viveu praticamente nesta diocese, de 1762 a 1822. O seu ambiente familiar era profundamente religioso. O pai, Antônio Galvão de França, capitão-mor, pertencia às ordens terceiras de São Francisco e do Carmo, dedicava-se ao comércio e era conhecido pela sua particular generosidade. A mãe, Isabel Leite de Barros, teve o privilégio de ter 11 filhos e morreu com apenas 38 anos com fama de grande caridade, a tal ponto que depois da morte não se encontrou nenhum vestido, tudo fora dado aos pobres. Antônio viveu com seus irmãos numa casa grande e rica, pois seus pais gozavam de prestígio social e influência política. O pai, querendo dar uma formação humana e cultural segundo suas possibilidades econômicas, mandou o servo de Deus com 13 anos para o seminário de Belém, na Bahia, a fim de estudar no seminário dos padres jesuítas, onde já se encontrava seu irmão José. Ficou neste colégio de 1752 a 1756 com notáveis progressos no estudo e na prática da vida cristã. Teria entrado na Companhia de Jesus, mas o pai, preocupado com o clima antijesuítico provocado pela atuação do Marquês de Pombal, aconselhou Antônio a entrar na Ordem dos Frades Menores Descalços da Reforma de São Pedro de Alcântara. Estes tinham um convento em Taubaté, não muito longe de Guaratinguetá. Aos 21 anos, no dia 15 de abril de 1760, Antônio ingressou no noviciado do convento de São Boaventura, na vila de Macacu, no Rio de Janeiro. Durante este período distinguiu-se pela piedade e pelas práticas das virtudes, tanto que no Livro dos Religiosos Brasileiros encontramos grande elogio a seu respeito. Aos 16 de abril de 1761 fez a profissão solene e o juramento, segundo o uso dos franciscanos, de se empenhar na defesa da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, doutrina ainda controvertida, mas aceita e defendida pela ordem franciscana. Um ano depois da profissão religiosa, Frei Antônio foi admitido à ordenação sacerdotal aos 11 de julho de 1762. Os superiores permitiram a sagrada ordenação porque julgaram suficientes os estudos teológicos feitos anteriormente. Este privilégio foi também um sinal evidente da confiança que os superiores nutriam pelo jovem clérigo. Depois de ordenado, foi mandado para o convento de São Francisco em São Paulo, com a finalidade de aperfeiçoar os estudos de filosofia e teologia, como também exercitar-se no apostolado. Sua maturidade espiritual franciscano-mariana teve expressão máxima na entrega a Maria como seu filho e escravo perpétuo, entrega assinada com o próprio sangue aos 9 de novembro de 1766. Terminados os estudos, em 1768, foi nomeado pregador, confessor dos leigos e porteiro do convento, cargo este considerado importante, porque pela comunicação com as pessoas permitia fazer um grande apostolado, ouvindo e aconselhando a todos. Foi confessor estimado e procurado, e quando era chamado ia sempre a pé, mesmo aos lugares distantes. Em 1769-70 foi designado confessor de um recolhimento de piedosas mulheres, as Recolhidas de Santa Teresa em São Paulo. Neste recolhimento encontrou a irmã Helena Maria do Espírito Santo, religiosa de profunda oração e grande penitência, observante da vida comum, que afirmava ter visões pelas quais Jesus lhe pedia para fundar um novo recolhimento. Frei Galvão, como confessor, ouviu e estudou tais mensagens e solicitou o parecer de pessoas sábias e esclarecidas, que reconheceram tais visões como válidas. A data oficial da fundação do novo recolhimento é 2 de fevereiro de 1774. Irmã Helena queria modelar o recolhimento segundo a ordem carmelitana, mas o bispo de São Paulo, franciscano e intrépido defensor da Imaculada, quis que fosse segundo as concepcionistas, aprovadas pelo Papa Júlio II em 1511. A fundação passou a se chamar Recolhimento de Nossa Senhora da Conceição da Divina Providência e Frei Galvão, o fundador de uma instituição que continua até os nossos dias. O recolhimento, no início, era uma casa que acolhia jovens para viver como religiosas sem o compromisso dos votos.
Foi um expediente do momento histórico para subtrair do veto do Marquês de Pombal que não permitia novas fundações e consagrações religiosas. Para toda decisão de certa importância, em âmbito religioso, era necessário place regio. Aos 23 de fevereiro de 1775 morreu, quase improvisadamente, irmã Helena. Frei Galvão encontrou-se como o único sustentáculo das recolhidas, missão que exerceu com humildade e grande prudência. Entre mentes, o novo capitão-general de São Paulo, homem inflexível e duro, ao contrário do seu predecessor, retirou a permissão e ordenou o fechamento do recolhimento. Frei Galvão aceitou com fé e também as recolhidas obedeceram, mas não deixaram a casa, resistindo até os extremos das forças físicas. Depois de um mês, graças à pressão do povo e do bispo, o recolhimento foi reaberto. Devido ao grande número de vocações, o servo de Deus se viu obrigado a aumentar o recolhimento. Para tanto contribuíram as famílias das recolhidas, muitas das quais, sendo ricas, podiam dispor dos escravos da família como mão de obra.